Gui. Eu sou a Edilene. Eu sou a Lid. E aqui é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos apresentar uma entrevista com Vinícius Alves do grupo Quilombo. Oi, Vinícius, obrigada por ter vindo. Você estreando esse quadro nosso aqui. Foi um prazer muito grande mesmo você estar com a gente. Espero que você aproveite esse momento, que a gente vai se divertir bastante aqui. A primeira pergunta que a gente quer fazer para você é saber como começou o Quilombo. Bom, o grupo inicialmente ele surgiu do estúdio de treinamento artístico, né, que é o curso. Do estúdio de treinamento artístico, nós aos poucos fomos integrando a companhia teatral O Encontro. E aí, de dentro da companhia teatral O Encontro, foi que surgiu o grupo Quilombo. E já existe há quanto tempo? Desde 2013. Bastante tempo já. E foi assim, um encontro de amigos, foi pessoas selecionadas, como que funcionou? Então, foi engraçado porque a gente, dentro da companhia teatral O Encontro, ganhamos um edital da prefeitura daqui de São Paulo. O edital era para montar o Cortiço do Aloysio Azevedo, uma adaptação teatral do Cortiço. Nós selecionamos, na verdade, o elenco que a gente tinha disponível dentro da companhia teatral O Encontro. E aí esse elenco foi que se transformou no grupo Quilombo. Geralmente, Vini, as companhias teatrais, os grupos teatrais têm uma ideologia a seguir, uma ideologia, seja política, seja religiosa. Vocês têm alguma? Sim, foi um processo a escolha do nome do grupo. A peça ela existiu antes do grupo existir. Então, a peça O Encontro no Cortiço, ela originou o grupo. E aí o grupo já existia e a gente sentou para discutir, então, quem somos nós? E aí o que a gente quer fazer a partir daqui? E aí tem uma citação, nós estudamos durante bastante tempo o que eram os quilombos. Esse nome veio por sugestão de um dos integrantes, que é o Vinícius Brasileiro. E ele tinha lido numa revista, uma explicação. A gente não vê muito isso na escola, né? Uma coisa bem rasa. Ele sugeriu e a gente falou assim, nossa, será? Será que sim? Será que não? Ficamos... É um nome de muita responsabilidade. A gente passou um tempo estudando para descobrir o que era o Quilombo e se o Quilombo poderia ser o nosso nome. Tem uma citação da Maria de Lourdes Siqueira, que ela diz que os lugares de existência de Quilombo aqui no Brasil são lugares onde existem negação de respeito, negação de liberdade, preconceitos. E aí foi nesse lugar que a gente encontrou o nosso eixo de trabalho. Então a gente vai falar sobre isso. Na sua última peça, fala sobre religiões afrodescendentes. Você acha que isso limita o seu público? Já sentiu preconceito em relação a isso? Eu acho que a escolha desse assunto, a escolha de falar sobre religiões afro-brasileiras, ela vem com o nome do grupo. A gente assume o nome de Quilombo. A gente usou, na nossa primeira montagem, no Encontro no Cortiço, a gente usou como preparação corporal, como construção de personagem, como arquétipo, como direção às vezes mesmo de cena, então como que a atriz vai se movimentar. A gente usou como referência várias coisas, então entre elas a dança dos orixás, o samba de roda. Nesse processo, a Mariane Gil, que era uma das atrizes do grupo, ela disse, eu quero falar sobre mulher. E aí era um tema que pra gente era muito complicado, assim, porque ninguém sabia realmente discutir ele. Esse último espetáculo, que é o espetáculo que a gente ainda tá trabalhando com ele, que é o Pejiti Yami, Altar de Minha Mãe, em Yorubá, ele parte desse lugar. Então nós vamos falar sobre mulher. E aí só que a gente vai falar sobre mulher como, né? E aí foi um encontro de vontades. Eu tenho uma relação com Iemanjá desde pequeno, sonhar com Iemanjá, umas coisas engraçadas, assim. Mas por influência familiar também, por influência da Umbanda. E aí eu falei, bom, eu tenho uma oração em casa. Eu coleciono santinho de igreja, aqueles com a oração atrás. E aí eu tenho uma oração de Nossa Senhora de Fátima, que é falando que Maria significa estrela, Maria é a estrela guia. E é bem parecido com o Salmo 91, assim, eu acho, só que é uma versão feminina. É o Salmo 91 para Maria, não para Deus.
e minha mãe se chama Maria. Eu fiquei, nossa, eu acho que dá pra fazer uma peça com isso. Sim. E é esse folhetinho que originou o nosso último espetáculo. Então, falar sobre Iemanjá e falar sobre Maria para discutir a mulher na sociedade, descobrir o quanto que as influências religiosas são importantes para o entendimento do que é ser mulher na nossa sociedade. A questão da religiosidade afro-brasileira, ela é quase que uma ferramenta, assim, para a gente construir o espetáculo. Ela já foi bem mais presente na peça, né? A gente está em processo desde 2014, falo que já é uma graduação. Sim, exatamente. Já daqui a pouco você faz um TCC sobre isso. É uma graduação sobre Maria e sobre Iemanjá, né? E nesse processo performativo de levantar cena, de levantar performances com as atrizes, né? E aí usando o conceito de atriz criadora, então elas que criam, e aí a gente vai organizando a dramaturgia, vai remodelando, vai construindo as cenas. Esse processo vira uma loucura. Então, quando a gente estreou a peça na primeira temporada, a gente fazia a peça por eixos. E a gente começava com Iemanjá, então a gente falava só de Iemanjá e não tocava em Maria. Depois a gente falava só de Maria e depois a gente falava das atrizes, dava uma misturada. E aí a religiosidade aparecia assim, com força, sabe? Então a gente cantava muito mais em Yorubá, a gente colocava o orixá pra dançar, claro, dentro do contexto teatral. A gente fazia saudação pra todos os orixás. E aí foi muito engraçado, porque a gente estreou com esse receio. Nossa, a plateia vai ver lá na divulgação, né? Maria, não sei o quê. E a gente começava a peça com a atriz com os seios de fora, no meio de cena, tocando tambor, cantando pra Iemanjá, e era isso, assim. Sim. Por incrível que pareça, a gente teve uma ótima receptividade. Mas eu acho que também por conta desse equilíbrio, assim. Então, ao mesmo tempo que nesse primeiro eixo a gente utilizava dos signos do candomblé, a gente no segundo eixo, pra falar de Maria, a gente se utilizava dos signos da igreja. Então, a gente construiu o roteiro pra falar sobre Maria como se fosse o roteiro da missa. Tinha o rito de abertura, tinha o ato penitencial, tinha todos os momentos da missa, né? A gente teve, por exemplo, teve um grupo que tinha acabado de sair da igreja. A gente entrou em cartaz na nossa primeira temporada no Teatro Leopoldo Frois, que é lá em Santo Amaro, na Avenida João Dias. A gente recebeu, por exemplo, um grupo de jovens que tinha saído da igreja, tinha acabado de sair da missa. Eles foram ver a nossa peça porque eles pesquisaram no Google, peça, não sei o que, aí viram, olha, essa peça fala sobre Maria. Ah, que bonitinho. Vamos lá ver. E aí eles foram. Quando a gente estreou a peça, com essa coisa da performatividade, a gente tinha uma cena que depois acabou caindo por votação, assim, das atrizes, mas que eu adorava. Preço da democracia. Apesar do público não entender a proposta, né, ou entender e fazer questão de se posicionar em relação, mas isso é muito importante, né, a gente rezava o terço inteiro, do começo até o final. Quanto tempo dá isso? Só que o terço tem mais, né, se você for rezar com calma, aí tem 1 hora, 40 minutos. Se prolongar os mistérios, é uma coisa. E aí, a atriz, que é a Sueli Agon, ela rezava o terço e ela tinha que rezar correndo, assim, porque a gente precisava acabar o espetáculo, né? Então ela falava, Ave Maria, cheia de graça, convosco, benditas vós, 3 mulheres. E antes de começar o terço, a gente dizia pro público, olha, a gente vai rezar o terço agora, a gente tá distribuindo os terços pra vocês, só que vai funcionar da seguinte maneira. É um jogo e conforme vocês se cansarem de rezar, se vocês não quiserem rezar, vocês vão pegar o terço que nós demos pra vocês e vocês vão devolver pra gente. Então a gente colocava uma cesta no palco e o público ficava à vontade de ir até lá e devolver o terço. E aí a gente deixava bem claro, a gente só vai parar a cena quando todo mundo entregar o terço. Super Nossa. interativo, né? Caraca! E aí o que É uma aconteceu? ameaça! Ou você devolve! Ótimo. O que aconteceu? Todas as vezes alguém segurava o terço até o final. Putz! Não tinha que ser abolida mesmo. Então, assim, por exemplo, pessoas que foram ver, pessoas que eram católicas entenderam, assim, não, esse não é o momento de fazer isso, né? Ou então, algumas pessoas simplesmente, a gente entregava, começava, a pessoa levantava e fazia uma cena, e era ótimo, porque era cena. Então as pessoas levantavam e tipo, pá, tacava o terço, assim, no palco. Então tinha todo
Era um jogo. Era a gente totalmente inesperado também, né? entendeu o contexto, né? Sim. A Ivone Gebara, que é uma das teóricas que a gente estudou durante o processo de construção do espetáculo, ela é da Teologia da Libertação, filósofa, e é da Igreja Católica, a gente só trouxe o terço porque ela disse o seguinte: olha, vocês construíram um roteiro falando sobre a missa. Só que a centralidade da missa não é Maria, a centralidade da missa é Jesus. Pra falar de Maria, vocês poderiam usar o terço. E aí a gente Vamos encaixar isso. vamos usar o terço. E aí era esse lugar de submissão feminino. Submissão feminina. Então a mulher que reza a mesma oração 10, 20, 30, 40 ou 50 vezes, não sei, nessa meditação constante, né? E a gente coloca o público nessa situação. E ele tem o poder de parar. Tá nas suas mãos. Né? Está nas mãos dele. Então, voltando pra pergunta, né? Vou longe. Tá ótimo. A conversa tá boa. A questão da religiosidade afro-brasileira, ela não delimitou o nosso público. E era até engraçado, porque no final as pessoas vinham comentar sobre isso. Assim, olha, eu sou espírita, mas a gente achou incrível, eu fiquei curioso, quero ir conhecer uma casa de candomblé. É um jeito ótimo de levar para as escolas, para as crianças entenderem. Foi uma surpresa, mas era um medo pra gente. Imagina. E preconceito não sentiu, então? Eu acho que em cena, na peça, não sentimos. Eu acho que tem uma questão que é central, talvez, que é preconceito aqui no Brasil, ele não é público, né? Ele é um preconceito velado, então ele tá dentro das instituições, ele tá dentro do privado. Como o teatro é um lugar público, Sim. talvez isso não ficasse claro. Mas, por exemplo, tem dentro desse processo, né, a gente sofre preconceitos que a gente vai aprendendo a lidar. Mas, por exemplo, os próprios familiares perguntando: nossa, mas por que isso, né? Você podia falar de outro assunto. Nossa, mas essa música, por que você tá ouvindo essa música, Vini? Nossa, o que os vizinhos vão pensar? Então, esse lugar, né? Isso é muito engraçado, porque eu dou aula de teatro para crianças do ensino fundamental. Qualquer exercício que a gente passa para elas, sempre tem alguma que fica com o pé atrás, assim. Nossa, mas isso é macumba, isso é não sei o quê. Teatro é ritual, né? Eu sempre falo: não, mas vocês sabem o que é macumba, então vamos pesquisar. Aí a gente descobre, por exemplo, que a macumba é um instrumento que é parecido com o reco-reco, então todo mundo fala: nossa. Mas o pessoal cai na real. É. Vini, falando já relacionado à escrita da aula de teatro para crianças, e recentemente foi aprovado o ensino religioso aí nas escolas, né? E a gente fala: religioso, que religioso? Quem impõe? Que tipo de religião? Então, o que você acha a respeito disso? Existe uma discussão, por exemplo, sobre o ensino para as relações étnico-raciais. É uma discussão que fala, por exemplo, olha, não adianta a gente substituir o herói. Então não adianta a gente pegar o bandeirante e tirar dos livros e colocar o zumbi. A gente desumaniza a personagem e aí ela vira um herói que eu não posso fazer como ele. Ele é o herói. E aí dentro dessa discussão, existe essa discussão assim: olha, não tem como a gente falar de uma tribo, de um povo, de uma nação indígena, se pode chamar assim, porque se a gente falar de uma, a gente tem que falar de todas. Exatamente. Eu acho que essa discussão do ensino religioso, ela tá bem próxima. A gente, com a Lei 10.639, e aí depois com a 11.645, que obriga o ensino de história e cultura africana e indígena na escola, de lá pra cá, o movimento protestante em relação a isso vem construindo e mostrando grande resistência à implementação da lei. Então, a gente tem casos, por exemplo, de escolas que a gente não vai ler o Guarani porque a minha religião não permite. Senhor. Né? Então, são situações extremas, mas são situações que estão aparecendo com frequência. Eu tive ensino religioso na escola, e meu ensino religioso era esmiliguido, era protestante puro, assim, cristão. Não se discutia outra religião. E, na verdade, também não se discutia religião. Existia uma discussão em relação à atitude, né? Então, ser solidário, ser amoroso, ser compassivo, né? Essas discussões, mas que são discussões cristãs. Então, são valores da sociedade cristã. E aí isso interfere diretamente na construção da identidade das crianças que estão ali. Se a gente vai falar de uma, então a gente vai falar de todas. E aí, talvez o candomblé ou a umbanda nem sejam os maiores prejudicados. Sim.
Eles podem ser e são, isso é evidente. Mas existem religiões, por exemplo, que a gente conhece muito pouco. Por exemplo, o islamismo, né? Que a gente só ouve falar do islamismo quando a gente vê um terrorista. Sim. Se é pra falar de uma, fale de todas. Vini, nessa peça última que você fez, você atua não só como dirige. Ah, lembrei. Até recentemente teve o caso da... Peraí um pouquinho. Para de fazer barulho! Já tá derretendo. Tá derretendo, só fica fazendo barulho. Então, porque até